Essa água que veio da Copasa é uma água do restante do tratamento de água que veio, que eles estão fazendo em cima, é jogado aqui. Normalmente é jogado água que dia sim, dia não. Eles jogam mais ou menos 120 ml de água aqui. Dia sim, dia não. O que dá mais ou menos o que subiria na régua, no milímetro da lagoa, em média 1 centímetro, 2 centímetros por semana, só por conta da água da Copasa. E a única entrada de água da lagoa é essa. Então, quando corta a entrada de água da Copasa, essa lagoa não tem mais entrada de água, então ela vai só perder, não tem mais entrada nenhuma. A não ser em épocas de chuva, né? Isso. Então, os objetivos nossos, quando for fazer a intervenção, é essa área da lagoa estar mais seca possível para a gente poder entrar, de modo que dá para entrar com maquinários, compactar o solo, fazer alguma intervenção. E do jeito que está muito úmida, muito barro, não dá para fazer isso. Então, nossa ideia aqui no chegar, não sei se não dá para ver não, mas aqui tem uma intervenção que eu posso pegar essa água daqui, ó, e ela cai direto no extravasor ali da frente. Então essa água não cai mais dentro da lagoa, ela vai direto para o extravasor. Então agora tem esse vaso comunicante, foi feita essa obra aqui, e aí ano que vem, possivelmente em fevereiro, essa água já não vai mais cair na lagoa mais, vai ficar só água de lá. A cada 45 dias a Copasa faz a lavagem geral dos filtros. E aí o volume de água cai muito grande. Chega a subir na lagoa cerca de até 10 centímetros na régua. O que dá mais ou menos 100 milímetros de água. Então sobe muito quando há essa lavagem, que é a cada 45 dias. O problema é essa lavagem, ela pode ter maior resíduo de produtos químicos, mas há uma discussão sobre isso. Alguns professores falam que tem, a Copasa afirma que não. Há uma discussão técnica sobre se tem ou não tem. Mas algumas vezes encontramos vestígios de excesso de produtos químicos da Copasa que cai na lagoa. Por exemplo, nos pó branco, alguma coisa de excesso. E a lagoa ela fica com uma aparência muito espelho d'água, muito evidente. Porque uma lagoa tem uma turbidez, não é tão clara assim. Essa água é muito clara da lagoa e muito em função da água da Copasa. O que pode prejudicar a vida dos peixes, porque a turbidez de certa forma ajuda a que não entra tanta presença de luz dentro da lagoa que prejudica os peixes, né? Dá uma melhorada, dá um problema nessa questão aí. Mas é uma discussão. Se for pensar a lagoa como fins estéticos, a água da Copasa ela é fundamental. Se for pensar em questão ambiental, o ideal é cortar ela. Mas o corte da água da Copasa é fácil, é só desviar o ambiente para lá. Então tem essa discussão. Eu quero a lagoa para estética, aquela lagoa para fins ambiental. Para fins ambiental, a recuperação vai ser muito maior. Para fins estéticos, a recuperação pode ser rápida. Para fins estéticos, para fins ambientais, é obra para 5 anos. Aí resolve. Então depende. Então nós vamos caminhar a princípio para fins estéticos, porque a lagoa é um patrimônio da cidade, é o cartão postal da própria instituição. Então, a princípio, é recuperar a lagoa para ela ficar cheia e ficar bonita. O segundo plano é não depender da água da Copasa, que a princípio depende, não tem água. Professor, quando foi percebido que a lagoa está perdendo água? Então, a partir de 2023, foi começado a haver esse rebaixamento evidente da lagoa. O que aconteceu foi uma aceleração dessa perda de água. Então, antigamente essa água perdia por fins naturais, mas não a esse nível tão acelerado. Inclusive, a partir de 2023, você pode até dar uma sondada em rede social, Facebook, que guarda esses históricos,
a comunidade começou a postar que é um desleixo, que essa água está perdendo, o que nós podemos fazer para intervir. E logo em 2024, um ano que a gente viu que o problema começou em 2023, em 2024 já fizemos a primeira reunião, no qual nós reunimos os principais professores da área, né, na área biológica, da área das agrárias, da área ambiental, inclusive até professor de fora de Viçosa, para entender e reunir um grupo de trabalho para começar a trabalhar e investigar sobre o que está acontecendo de fato na lagoa. E aí começamos esse projeto, que a princípio foi o diagnóstico para entender por que essa água está perdendo, por que essa lagoa está perdendo tanta água assim. E um dos nossos processos é controlar, monitorar, né, o quanto está perdendo de água de forma real, que é o da lagoa, e quanto que ela deveria perder de água. E para saber o quanto que essa água está perdendo de forma real, utilizamos daquela régua que está ali, ó, instalada. Pode até virar ali. Então essa régua aí, logo na base dela tem uma boia, pode ver ali de azul. Essa boia deixa que o nível dela esteja estabilizado. Bem na base dessa boia tem um outro cano. Aí nesse cano aí que nós fazemos a leitura da régua para saber que nível quer estar essa água. Esse monitoramento é feito dia sim e dia não, e comparado com a leitura com o tanque classe A, que eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Então ali é o nível que nós temos real da lagoa. Essa régua, para vocês terem uma ideia, ela tem 3 metros de fundura, é a total dela, né? Mais ou menos em janeiro do ano passado, 10 de janeiro do ano passado, ela chegou no seu 0 de água. E é o nível máximo dessa lagoa. Então ela não ultrapassa essa régua, a sua capacidade total. Porque quando ela chega no nível mais alto dessa régua, a água já começa a perder lá no extravasor. Então esse aí tem 3 metros de fundura. Eu vou mostrar para vocês a leitura atual. Então a leitura é feita, né? Basicamente, esse aqui é um teodolito. Tem várias funções na área de topografia, mas para a gente é apenas a luneta que interessa, porque ela consegue fazer uma leitura a longa distância. Eu consigo visualizar um alvo a longa distância. Então basicamente só para ler o que está escrito naquela trena da nossa régua. Então aqui a gente posiciona mais ou menos o ponto da lagoa. Isso. Aí a gente consegue ver a leitura atual da lagoa. Desde o início do ano, começou no 150, né, perdeu 1,5 m e já perdeu 1,20 m. Ela perdeu 2,70 m de água, de altura, né, de lâmina d'água. Fazer uma conta, tem que fazer uma calculadora aqui, né? Mas essa capacidade da lagoa real, ela é de 1 hectare, a área da lagoa no seu estado máximo. Que tipo de impacto ambiental a seca da lagoa causou ao entorno? Em termos de impacto ambiental direto, talvez a questão de temperatura, conforto térmico, pode ter mais ligado, mas o principal fator que nós temos da lagoa é a questão paisagística. Podemos falar também impacto ambiental, questão da própria espécies que tem na lagoa, que diminuiu muito. Hoje aqui a gente consigo enxergar dificilmente enxerga algum peixe aqui, deve ter alguns 5, 6 traíras aqui rodando nessa região. Antigamente tínhamos mais peixes, tínhamos mais animais rodando nessa área, gansos, não tinha uns patos, e agora não. Agora essa vida aquática ela diminuiu bastante, e pode observar na lagoa essas plantas invasoras, que não é comum de aparecer em ambiente aquático, significando que essa área está em transformação de um ambiente não tão aquático assim. Então esses são os primeiros impactos, que é o processo de adaptação da natureza frente ao rebaixamento da água. Mas não é tão perceptível assim para o nosso dia a dia, né? Mas para esse ecossistema aqui em torno da própria lagoa.
O mais importante nosso é o fator paisagístico, que impacta muito, porque é um cartão postal da escola e também da cidade. É uma das 7 maravilhas da cidade, é essa lagoa. Sim. Então a preocupação nossa, a princípio, é recuperar a quantidade de água da lagoa. Depois, nosso segundo tópico é observar a qualidade dessa água. Que tipo de monitoramento vai ser feito após esse processo de recuperação da lagoa? O acompanhamento ele é contínuo. Então ele é feito antes, após e é feito antes, no momento da intervenção e após a intervenção. Então esse monitoramento é o mesmo monitoramento que está sendo feito desde abril do ano passado. Foi começado basicamente 21 de abril, a gente começou a instalar os equipamentos aqui. E mais ou menos dia 4 de março que começou o monitoramento para valer da condição da lagoa. Então o monitoramento é simples. Basicamente a gente verificar que o quanto que perde de água tem que ser somente por evapotranspiração. A natureza fazendo essa água se perder. Qualquer efeito além disso tem alguma coisa errada na lagoa. Então quanto que real que deveria perder a água? É esse método que nós estamos utilizando. Esse aqui é um tanque classe A. Então ele é feito de material específico, que é um aço inoxidável. Ele tem dimensão específica, altura específica, porque essa perda de água desse objeto nessa dimensão relaciona-se direto com o processo de evapotranspiração. Então quanto de água que perde aqui é que a lagoa deveria perder. Ressalva os efeitos da chuva. Então aqui nós temos um pluviômetro que vai indicando o quanto que caiu de chuva e nós vamos monitorando os efeitos, o quanto que chove, quanto essa lagoa recebe de água, e ela deveria perder o quanto que esse tanque perde. Atualmente, o que acontece no cenário atual? Quanto maior o nível da água, mais água ela perde. Por causa que nós temos uma carga de água muito grande em cima de locais que estão escapando essa água. Então uma carga de água maior escapa mais água. Então quando não chove em janeiro, fevereiro, ela chega a perder 5 vezes mais do que esse aqui perde. E aí ela vai estabilizando. Chega mais ou menos em agosto, setembro, ela começa a ter relação direta com o valor que está aqui. Aqui perde mais ou menos 4, um dia muito quente, 5 milímetros de água, meio centímetro de água. A lagoa está perdendo 1 centímetro, 2 centímetros, 1,5 centímetro, varia com os dias. Então, isso nos deu o panorama que está perdendo água de forma anormal, que a água deveria perder o tanto que aqui perde. Fizemos a intervenção, toda essa parte aqui lateral aqui, ó, aplicamos um produto chamado Ceratank. Vocês podem até ver um solos branco aqui, uma porção branca. Uma coloração mais clara, né? Isso, que é esse produto que serve para vedar a lagoa para evitar que se perde essa água. E aí estamos monitorando para saber, né, que está perdendo tanto certo, tanto que não está. Se percebemos que perdeu mais que essa quantidade de água, será feita uma nova intervenção, agora talvez até mais severa, para encontrar os outros locais que essa água está se perdendo. O monitoramento dará por encerrado a partir do momento que essa lagoa estiver cheia e a perda de água da lagoa ser igual à perda de água daqui. Então a comunidade em si, ela é difícil ela participar de forma assim formal. Ela participa muito de forma informal, que é o que é um conversando com o outro, jogando em rede social. Então nós temos até mesmo essa ideia de colocar a população para monitorar a lagoa com a gente. Então a próxima etapa nossa, vai ser instalado mais ou menos em janeiro, nós vamos colocar 2 réguas aqui do lado, e essas réguas vão dizer qual é a leitura real da lagoa, e a régua seguinte vai dizer
o quanto que a lagoa de fato perdeu de água, e a outra régua vai dizer o quanto que ela deveria estar. E aí a população vai ter uma noção, olha, ela realmente está muito longe, ela está perdendo muito mais água, e assim, com essa régua que vai ser instalada aqui mesmo. Bom, a princípio, depois que nós detectamos que essa lagoa está perdendo mais água do que deveria, então chega num ponto que ela perde 3, 4 vezes mais do que é o certo, foi então realizado, chegamos à conclusão que não é normal isso. Em algum lugar essa água está escapando. Não é normal uma lagoa perder tanta água assim. E aí consegui uma parceria junto com os alunos da pós-graduação em agrimensura, que traz muito profissional que já atua na área de agrimensura. E teve um rapaz, o nome dele é Whitson, e ele fez com a gente uma parceria, e ele rastreou nessa lagoa os pontos da onde pode haver cavidades, ou seja, onde essa água pode estar escapando. E foi rastreado, né, desde a parte lateral da lagoa completa. E aí, no diagnóstico que foi realizado, a gente foi observado por meio do relatório que nessas regiões aqui, não sei se dá para ver aqui no celular, essas regiões aqui são as regiões que tem mais cratera, onde foi encontrado aonde que está escapando mais água. Então, ao invés de fazer uma ação geral na lagoa, nós fizemos uma ação mais pontual. E o que foi feito nessas áreas? Aplicamos um produto, esse produto chamado, comercialmente dizendo, Ceratank, mas o nome científico é bentonina sódica. E ela tem a seguinte propriedade, vocês podem observar ela aqui. É um produto, material muito fino. É quase que um cal. Muito fino o produto. Esse produto em contato com a água, ele se expande e permeabilizando o solo por completo, evitando que essa água escapa. O grande problema desse produto, ele é maravilhoso. O problema é o custo dele. Ele tem um custo muito elevado. Estima-se que ele custa mais ou menos, um saco desse completo custa R$200. E ele aplica 5 metros quadrados. Então aplicar ele nessa área extensa da lagoa, ele resolveria, mas com um custo muito elevado. Por isso que nós fizemos essa identificação dos locais pontuais, os locais que precisam mais prioritário para fazer essa intervenção. Então fizemos todo esse lado aqui da lagoa, aplicamos esse produto e até então estamos monitorando para saber se pelo menos vai perder menos água. Até então que nós podemos dar um diagnóstico que ainda está perdendo água mais do que precisa. Aparentemente está perdendo menos do que deveria, mas a taxa ainda é acima do que o registrado no tanque classe A. Então, de qualquer forma, a gente conseguiu frear essa redução de água, mas não conseguimos resolver ainda. O que nós esperamos de ações? Ano que vem, essa água da Copasa vai ser interditada mais cedo do que antes. Esse ano a gente interviu essa água da Copasa mais ou menos em junho, para julho. Então, esse ano foi observada essa lagoa com rebaixamento muito mais anormal do que os outros anos, porque a gente cortou a água da Copasa. Ano que vem vamos cortar essa água muito mais cedo. Então possivelmente vai ser observada essa lagoa com um nível lá para setembro, agosto, muito menos água do que o comum, que nunca foi visto antes. Mas isso está sendo de forma proposital para que a gente tenha acesso a esse lado da lagoa onde escapa a água, para poder realizar o processo de trazer um solo com maior teor de argila, para fazer a compactação do solo, para evitar que essa água se infiltre, porque essa lagoa é uma lagoa artificial, não uma lagoa natural. Então ela não está em contato com o lençol freático, tem que ser vedado ela. Então a ideia nossa
encontrar onde que tem que vedar de fato, basicamente vai ter que ser nesse período. Então não se assustem ano que vem de observar essa lagoa mais baixa do que o comum, porque isso está sendo de forma proposital para fazer uma ação definitiva dessa lagoa. O que nós fizemos esse ano foi tentar dar uma freada nessa perda de água, mas ainda não resolveu de forma definitiva. É esperado que observar lá para janeiro do ano que vem nós podemos ter uma conclusão se de fato a obra está completa no sentido de não perder mais água, porque se continuar essa vai sendo prolongada. Então não tem como dar um prazo definitivo, porque o cronograma da lagoa está muito em função do regime das águas. Então na época da chuva tem enchendo muito de água, não tem como fazer obra. O momento de fazer obra na lagoa é setembro de cada ano, setembro, agosto de cada ano. Então se não resolver agosto desse ano, vai ser resolvido agosto do ano que vem. Se não resolver agosto do ano que vem, vai ser agosto do outro ano. Então essas não tem como a gente dar um prazo final. Nós estamos fazendo as ações, estamos tentando recuperar. A hora que der certo é esse prazo final da lagoa. Prazo final para estabelecimento de perda de água da lagoa. Após perder a perda de água, aí que nós vamos cuidar da qualidade da água. A princípio é só segurar essa água. Após esse processo de conter a água, o que pode ser feito para melhorar a qualidade dela? São muitos projetos que nós estamos envolvendo, por isso que essa questão da recuperação da lagoa não é algo que envolve somente um servidor, é a comunidade, é a escola, são os professores, são técnicos, uma equipe envolvida por detrás disso. Então, para recuperar essa lagoa de forma efetiva, para voltar a sua capacidade real, ambiental, com qualidade, ter essa lagoa realmente ecologicamente ativa, são várias ações que serão realizadas. A primeira é aumentar a capacidade de retenção de água dessa bacia. Então, em geral, vai ser feitas ações que pegam daqui da portaria do IF, próximo do aviário ali do prédio 2, subindo mais ou menos próximo à biblioteca ali, pega o prédio 3 e pega essa região aqui e fecha aqui na gente. Essa aqui é a bacia da lagoa. Então tudo que fizer aqui tem impacto na lagoa. Então será feito barraginhas de contenção. Então próximo da quadra ali está programada duas barraginhas de contenção que serve para quê? Quando vem uma água da chuva, essa água não cai direto na lagoa, ela infiltra devagar no solo e assim a gente vai conseguir recuperar a nascente. Tem uma nascente ali no fundo. Essa nascente atualmente não tem água, ela tem água no período da chuva. Chega na época de maio, abril para frente, essa nascente não tem mais água. Então esse processo de barraginha será feito também alguns processos de terraços, principalmente nessa mata aqui do lado. E também nós vamos fazer também alguns processos também já tem umas barraginhas próximo das estradas que vão ter que ser recuperadas. Então próximo do prédio 4 ali tem umas barraginhas, elas também vão ser recuperadas. Isso tudo, né? Além também de algum processo de recuperação de área degradada. Por exemplo, há uma discussão séria se o campo ali ele vai ser campo ou será feito um processo de recuperação ambiental. Há uma discussão com os professores sobre essa viabilidade ou não. Então, a princípio, nós vamos fazer essas zonas de contenção de água para ver se recupera a nascente. Recuperando a nascente, a gente começa a pensar na recuperação mais ambiental mesmo da região em torno. Além de ações de monitoramento do nível da lagoa pela régua e pelo tanque classe A, estamos também tendo uma teoria que essa água pode estar acompanhando o lençol freático. Então nós vamos instalar logo próximo do campo e um pouco aqui abaixo 2 piezômetros, que são na verdade são poços de monitoramento do lençol freático, que é o rio que passa debaixo da nossa terra. Então nós vamos perfurar esses poços e nós vamos monitorar qual é a altura que está tendo nesse piezômetro aqui e no piezômetro da lagoa.
Porque recentemente teve a construção desse empreendimento aqui, que é o Três Irmãos. E acharam uma mina, acharam uma água com um volume muito alto mesmo. E aí precisamos investigar se isso tem ou não tem relação com essa água da lagoa. Porque também fizemos investigação se essa água está infiltrando e saindo desse lado aqui ajusante, né, nessa mata aqui interna. Então fizemos investigação, fomos com trados, equipamento para medir a umidade do solo e não teve relação. Então essa água aqui, já investigamos, esse lado aqui não está perdendo água. E aí começamos então a buscar outras fontes possíveis de escapamento dessa água. Então é um assunto complexo, não dá para saber bem ao certo qual é a causa que está acontecendo de forma pontual, é acertar isso. Então é um diagnóstico, são vários exames, vários processos, vários processamentos, para no fim a gente ter uma intervenção mais assertiva do que está acontecendo na própria lagoa. Constantemente, uma vez por mês, fazemos voo de drone para acompanhar o avanço do espelho de água. Monitoramos a lagoa também por imagem de satélite para pegar históricos desde que fundou, desde 1980 até hoje, como que foi essa lagoa, qual é a área de espelho d'água, qual é a relação do espelho de água com a chuva. Nós já temos isso catalogado. Inclusive foi a partir disso que detectamos que a partir de 23 foi mais evidente a perda de água. Então são vários pontos que nós estamos investigando para tentar achar de forma assertiva o que está acontecendo de fato com essa lagoa. Mas estamos caminhando para chegar numa resposta e a solução para esse problema. Pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo. Nosso foco principal era mostrar para a comunidade externa algumas das ações que estão sendo feitas de intervenção aqui na lagoa. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o professor Jonathan por ter colaborado com o nosso projeto. Foi um prazer. Estou disposto a mais esclarecimento, entre em contato. Estamos com o professor Lourenço. Ele já foi diretor, vice-diretor do Instituto Federal, na época era Escola Agrotécnica Federal. Estamos aqui para ele passar para nós o conhecimento que ele tem sobre a lagoa, desde a época que ele já faz parte do Instituto Antiga Escola Agrotécnica. Iniciei a minha função de professor na Escola Agrotécnica em 1978. E dessa forma a gente veio trabalhando, né, buscando o melhor para o ensino, né, a qualidade de ensino. E a partir daí, né, a gente veio trazendo uma série de propostas, né. A dificuldade era muito grande, porque Brasília ficava um pouco afastado, né, no sentido de aproximação física. E a gente trouxe então vários projetos, né? Conseguimos vários projetos e, na verdade, foram projetos que vieram de acordo com a necessidade da escola. Foi uma escola recém-criada, né? No sentido do segundo grau, porque anteriormente era só uma escola do primeiro grau, né? Só tinha o ginasial. A partir de 78 criou-se o segundo grau profissionalizante. E a partir daí, né, a gente trabalhou nesse sentido, né, não como diretor, mas eu fazia parte da direção à época, né, desde os primeiros momentos. E a gente trabalhou nesse sentido, né, e agora estamos assistindo, né, eu apesar de aposentado, estou assistindo, né, o fruto sendo colhido. Você se lembra de como era a lagoa antes dela começar a secar? Sem dúvida, esse processo, né, que está ocorrendo atualmente, ele veio recentemente, né, praticamente 2, 3, 4 anos atrás. Mas a lagoa, né, era uma lagoa que impactava visualmente, porque ela estava totalmente na sua capacidade total, né, de reserva de água, né? E ela realmente trazia, né,
um embelezamento naquela área próxima ali, a entrada, o impacto visual da entrada da escola, né? Então isso foi realmente bastante, foi bastante emocionante para mim, inclusive, de ver a lagoa do jeito que está. Tanto é que eu me proponho, inclusive, né, apesar das minhas limitações de locomoção, eu me proponho à escola de participar desse processo de recuperação dessa lagoa. Porque essa lagoa é um ponto turístico, é um ponto visual que a escola tem que buscar recuperar. Como você se sentiu ao ver a lagoa secando? É muita tristeza, né? Porque foi um convívio, né? Visual, físico, com essa lagoa durante 35 anos como professor na escola. Mas as coisas acontecem, são problemas muitas vezes inerentes à natureza, são problemas muitas vezes inerentes a causas naturais que tem que ser perseguido, né? E uma vez perseguido essas causas que trouxe esse esvaziamento, ou que trouxeram esse esvaziamento da lagoa, eu tenho certeza que tudo vai voltar como antes. Vai ser uma maravilha, na escola vai respirar alegria outra vez, porque para a comunidade escolar, e até para a comunidade municipal, né, a comunidade externa, é realmente uma tristeza ver aquela lagoa como ela está. Você acha que o FMG deve envolver a comunidade externa nesse tipo de projeto ambiental? Sem dúvida, né? O ambiente pertence a todos, né? A todos nós da comunidade e a todos nós humanos, né? A preocupação com o ambiente. E dessa forma eu creio que o professor responsável, né, por essa recuperação, por esse trabalho, eu vou dizer que não é fácil, esse professor já está buscando, né, a participação da comunidade, né? Já visto no vídeo, né, ele dizendo das sugestões que a comunidade, mesmo as sugestões menos profissional que está recebendo, que a comunidade está lhe ofertando, mas está buscando também, né, ajudas, buscando também informações, né, de empresas, de outros institutos, né, que são capazes de unificar um propósito e a partir daí buscar a recuperação dessa lagoa. A lagoa, ela era utilizada em alguma disciplinas na época que o senhor dava aula ou era diretor do Instituto Antigo Escola Agrotécnica Federal? Não, ela não foi usada para essa finalidade. A principal finalidade realmente que ela nos serviu foi a finalidade visual, o impacto visual para aqueles que adentrarem a escola sentissem de imediato, oh, que lugar bonito, né? Realmente, agora, na época, né, graças a Deus, ou felizmente, não aconteceu tal problema, né, tal situação, né, mas ela nunca foi utilizada como disciplina, apenas, né, como um fator ecológico, sim, né, e como um ponto de impacto visual. Professor Lourenço, você chegou a participar ou já ouviu falar do projeto de recuperação da lagoa? Participar não, já ouvi falar, né? Tanto é que eu me proponho, né, ao professor, à comunidade escolar, né, se porventura for necessário, achar conveniente, eu me proponho a compor este grupo para buscar solução para essa lagoa, né, para voltar a embelezar o campus do Instituto. Então, coloco à disposição, se achar necessário, eu participar desse momento, desse movimento, dessa equipe, né, para que possamos buscar solução
definitiva a esse problema, que muito nos aflige. Que mensagem você deixaria para as pessoas que estão cuidando deste projeto de recuperação da lagoa? A princípio, parabenizá-los, né, pela iniciativa e dizer a eles que os encalços serão muitos, né, e que nunca desistam, né, e com certeza, né, eles vão chegar à solução desse problema, porque a escola precisa desse retorno, desse ponto visual, desse ponto turístico para melhorar o aspecto, inclusive o aspecto ambiental da própria escola. Eu, mais uma vez, digo ao professor responsável por essa batalha, por esse trabalho árduo, né? Vai em frente, né? Você está no caminho certo. Realmente tem que descobrir a razão dessa perda de água, né? Que elas são várias, uma área bastante, né, consideravelmente grande, né? Você mesmo disse, o professor mesmo disse que é em torno de 1 hectare de lâmina de água, né? Então é necessário realmente, né, que aprofunde, que vá, persiga, tenha objetivo e que não esmoreça, porque o caminho é árduo, mas compensatório. Professor Lourenço, agradeço a sua participação e que nós podemos ter novas oportunidades de mais entrevistas e projetos semelhantes a esse. Sim, muito obrigada. Eu fico muito satisfeito, né, por participar desse trabalho de vocês, né, dessa entrevista, e torcer, né, para que tudo dê certo, né, e que os próximos encontros, né, não sejam em relação à lagoa, ou talvez seja para nós comemorarmos, né, a recuperação, né, e assim agraciar todos aqueles que trabalharam em prol dessa recuperação. É isso aí, eu estou à disposição. Obrigada. Estamos aqui com o Carlos, ele é secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de São João Evangelista. Estamos com ele para entrevista sobre a recuperação da lagoa do Instituto. Carlos, bom dia. Bom dia a todos. Você se lembra como era a lagoa antes da degradação? Lembro, sim, com certeza. Era uma lagoa muito cheia, tinha muitos patos lá, muitos peixes, e é um lugar que representa muito o nosso município, que é uma das 7 maravilhas. Então, lembro muito bem. Ela teve esse problema tem uns 3 anos, mas antes disso ela era uma lagoa totalmente... Carlos, o que a lagoa representa para você e para a comunidade de São João Evangelista? Ela representa vida, porque é um local que a pessoa chega já para começar a estudar, começar a sua vida, já chega naquele local ali no Instituto, já se depara com um lugar maravilhoso, que é uma área muito bonita, uma lagoa cheia, então é um local que representa vida. Como você se sentiu ao ver a lagoa secando? Eu fiquei muito triste, uma sensação de perda, porque desde menino eu passei naquela lagoa, convivia, sou de São João, né, convivi naquele local, então eu fiquei muito triste. Você acredita que a recuperação da lagoa é importante e por quê? Com certeza, porque a lagoa recuperada melhora o clima do local e esse espaço é um espaço muito bom para as futuras gerações, para que um local de lazer. Você acha que o FMG deve envolver mais a comunidade nesse tipo de projeto ambiental? Com certeza, porque a partir do momento que a comunidade passa a saber o que está acontecendo, ela passa a entender mais as dificuldades que está tendo para recuperar a lagoa e também vai ser muito bom ela participar dessa recuperação. Você acha que o FMG deve envolver mais a comunidade nesse tipo de projeto ambiental? Com certeza, porque a partir do momento que a comunidade passa a saber o que está acontecendo, ela passa a entender mais as dificuldades que está tendo para recuperar a lagoa e também vai ser muito bom ela participar dessa recuperação. Que mudança você gostaria de ver na lagoa e no seu entorno após a recuperação? Eu gostaria de ver a lagoa cheia, o pessoal passando ali, até mesmo numa época que tinha a época de peixe, o pessoal pescando, a lagoa cheia. Você acredita que a lagoa tem valor educativo, ambiental ou turístico?
Com certeza, os 3 valores. Ela pode ser usada para educação ambiental, preservação da biodiversidade e um local que atrai muitos visitantes. Você chegou a participar ou ouviu falar do projeto de recuperação da lagoa? Eu ouvi falar e participei de uma reunião junto a professores e o diretor. Nessa reunião mesmo já teve, a gente até através de pesquisas eles mostraram alguns locais que estavam tendo vazamento. Então eu participei sim. Carlos, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão cuidando da lagoa? Aí a mensagem que eu deixaria é, eu como secretário de Meio Ambiente, em nome de toda a população, é o seguinte: cuidar da lagoa é cuidar da cidade, do meio ambiente e do futuro de todos nós. Eu agradeço o Carlos por participar desse projeto e por essa entrevista que acrescentou bastante conteúdo e informação para o nosso projeto. Eu gostaria de agradecer por participar dessa entrevista e eu, como secretário de Meio Ambiente, à frente da Secretaria de Meio Ambiente, gostaria de ressaltar que estamos dispostos a ajudar com o que for necessário para a recuperação dessa lagoa. Podem contar com a gente sempre. Obrigada, Carlos. Por nada.